Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Letícia Neves, eu sou coordenadora editorial da Del Rey, e é um orgulho muito grande estar com vocês aqui essa noite, para vocês que estão nos assistindo, nos prestigiando, né, nesse dia tão especial, onde a Del Rey está promovendo a primeira live dela, né, com o lançamento de um livro. A Del Rey, que é uma editora que tem quase 42 anos já no mercado, né, publicando, distribuindo livros jurídicos em todo o território nacional. E há cerca de 2 anos a gente também faz livro digital, né? O famoso e-book. Então, além desses 2 formatos, a gente também agora está promovendo os videobooks. É isso mesmo, um livro para você assistir. E para iniciar a nossa série de videobooks, a gente convidou uma autora muito especial, que a gente tem um carinho muito grande, né? Que já tem muito a manha da linguagem audiovisual, a doutora Elisângela Dias Menezes, né? Carinhosamente conhecida como doutora Elis, né, que vai nos brindar aí com um videobook da obra que a gente vai lançar agora com ela, né, do livro Curso de Direito Autoral, 2ª edição. Então, nessa live de hoje, ela quem vai conduzir, né, um bate-papo bem bacana com convidados muito especiais que vão conversar sobre o tema o direito autoral no contexto da economia criativa. Eu queria avisar para vocês que essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não está inscrito, tá no canal do YouTube, dá uma olhadinha no sininho, se inscreva no nosso canal, para não perder mais nenhum conteúdo. Toda vez que a gente publicar agora as novidades, né, as lives, ou até mesmo outros vídeos dos nossos autores, estará aqui nessa plataforma, nessa rede. Sigam os canais da Del Rey, né, o Instagram, o Facebook, para não perder nenhuma novidade, nenhum conteúdo, combinado? E compartilhem com quem vocês quiserem esse link, ele vai ficar aqui disponível. E sem mais delongas, eu passo a palavra para a advogada, professora, consultora, jornalista e youtuber, doutora Elis. Oi, Letícia, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Que honra, que privilégio estar aqui nesse espaço que a editora Del Rey generosamente, né, me cedeu do seu canal no YouTube para a gente fazer, então, aí o primeiro lançamento online de livros, né, gente? A gente sabe que a gente está vivendo um momento único na nossa história, com a pandemia, com a digitalização das nossas relações, e hoje os abraços, os brindes são online. E a gente está aqui com esse privilégio de poder lançar, junto a vocês, junto ao mercado, a 2ª edição de uma obra muito querida, que é o curso de Direito Autoral. Ele está ali atrás, ó, do lado de cá, né, na minha estante, e está aqui também nas minhas mãos, né, essa belezinha aqui que a editora Del Rey me presenteou com essa oportunidade de trazer ao mercado. E a gente combinou que essa live ia, então, inaugurar esse momento digital da editora, né? Estamos todos aprendendo a viver nesse mundo digital e a conversar digitalmente. Temos aí os inconvenientes, que são os problemas técnicos que sempre acontecem mesmo, porque a internet é instável no Brasil, mas temos uma grande contrapartida, gente, que é chegar aos lares de pessoas por esse Brasil inteiro e, quiçá, mundo afora. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Isso faz com que o conhecimento não encontre mais barreiras. O conhecimento hoje é democrático, é disponível, né? Está ao alcance das mãos de todos nós. Isso é realmente maravilhoso. Então é uma honra, eu queria agradecer muito à editora Del Rey por essa oportunidade, ao Arnaldo Oliveira, o nosso editor queridíssimo do coração, com quem eu convivi muitos anos da minha vida, porque trabalhei na editora Del Rey, né? Não sei se todos sabem, mas além de advogada, eu sou jornalista e fui editora assistente na editora Del Rey com muito orgulho, fui o braço direito do Arnaldo Oliveira por muitos anos ali na Del Rey, até que eu realmente descobrisse no direito autoral a minha grande paixão, que me trouxe para o campo da propriedade intelectual, que é um campo mais abrangente do que só o direito autoral, né? Mas que sempre guardou ali no direito autoral aquele calor, né, que aquece o coração desta advogada que vos fala. E hoje eu não estou sozinha nessa live. Eu tenho 3 convidados muitíssimo especiais que vão abrilhantar esse momento aqui conosco, né? Vão dividir comigo esse espaço, tá certo?
e que a gente vai conversar um pouquinho sobre direito autoral, mas sobre direito autoral, inclusive em outros contextos. Vamos falar um pouquinho da história do direito autoral, vamos falar do direito autoral no âmbito da economia criativa, que é um conhecimento que todos devem ter, é muito importante, e vamos falar também das questões econômicas, empresariais que envolvem o direito autoral, né? Vamos falar de uma maneira ampla, e aí a presença de cada um de vocês aqui é um presente, que seja um momento de bate-papo, em que a gente possa trocar ideias. Eu estou recebendo aqui os recadinhos de vocês, maravilhoso, vários parabéns, várias congratulações aqui, muito obrigada a vocês, tá? E antes de chamar o nosso primeiro convidado, eu queria só fazer um agradecimento também especial a uma figura ímpar, que me deu a honra de me brindar com o prefácio dessa segunda edição, que é o Dr. Hildebrando Pontes, um advogado brilhante daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, de onde eu vos falo e onde eu resido, né? E que é assim, é um exemplo para mim, é mesmo uma pessoa em quem eu me inspiro, né? É um grande colega, mas é um grande mestre, é um grande professor, e que esteve aqui comigo nesse livro, me brindando com um prefácio muito legal, e que eu quero que vocês leiam com muito carinho quando adquirirem a obra, né? Letícia já falou que a gente tem o livro impresso, a gente tem o livro em formato e-book, né? À venda, inclusive, na Amazon, o que é um grande privilégio também, é mais um passo rumo a essa digitalização do trabalho da editora Del Rey e do meu próprio trabalho, né? Nos últimos tempos eu tenho tido uma presença muito marcante nas redes sociais, eu estou usando as redes sociais como meu canal de comunicação, como professora mesmo, como advogada, como professora, para chegar até o meu público, chegar aos meus alunos, aos meus clientes, aos destinatários da lei, porque acredito de verdade nesse projeto. Né? Acho que a internet vem para democratizar o nosso acesso à comunicação, ao conhecimento, à informação, e penso que o conhecimento é para todos, gente, é para todos. E isso foi a inspiração para escrever esse livro. É um livro muito simples, com uma linguagem super acessível, tá? Com quadros esquemáticos no final dos capítulos, que permitem que você tenha, após ler aquele capítulo, um resumo do que o capítulo trouxe, e que pode, inclusive, ser lido fora da sua ordem, porque, embora ele tenha, obviamente, uma sequência, né, essa sequência ela é composta por capítulos que têm uma certa independência e que tratam de matérias diferentes que podem ser lidas no momento em que você precisa acessar aquele conteúdo especificamente, que você está com uma dúvida naquela determinada área. Então, isso, pessoal, foi pensado exatamente para que o livro possa ser um instrumento de consulta, um instrumento de releitura, de revisão, né, um instrumento de aquisição de conhecimento mesmo, tá? De uma maneira simples, direta e acessível. Esse é o meu desejo, eu espero que assim também vocês sintam quando estiverem fazendo a leitura do livro. E hoje, aqui nessa noite, na live, todo mundo que se inscreveu para a live vai ter um desconto na aquisição do livro. Então, um desconto muito legal, um cupom de desconto mesmo, para poder adquirir o livro aí com 30% de desconto. É isso mesmo, pessoal da Del Rey? Acho que sim, né? 30% de desconto, que é bastante expressivo aí, muito legal, né? E é isso, sem mais delongas, também não quero roubar o tempo precioso aqui que vai ser destinado aos nossos convidados, que são para lá de especiais, tá? São 3, eu divulguei lá nas minhas redes sociais quem são, a editora divulgou também, e nós vamos para o nosso primeiro convidado, o nosso querido doutor Paulo Oliver, que aqui eu vou me dar o luxo, a intimidade de chamar de Paulo, o advogado, o grande advogado, que acompanhou todo o desenvolvimento do direito autoral nesse nosso país, gente, que já trabalhou com praticamente todas as entidades de gestão de direitos autorais, entidades de gestão coletiva, que esteve presente em todas as comissões, âmbitos e foros de discussão que dizem respeito ao direito autoral nesse país. Então, é uma verdadeira referência no direito autoral do nosso país. Então, assim, é uma honra enorme, Paulo, ter você comigo aqui nessa noite. É um momento que vai me marcar para sempre a sua presença nessa live. Muitíssimo obrigado, seja muito bem-vindo. E, por favor, nos abrilhante com um pedacinho do seu grande conhecimento aí sobre direito de autor. Obrigado por tudo.
quero cumprimentar você, em primeiro lugar, porque lhe conheci na sala do Arnaldo, no primeiro andar. Recordo de você na sala do Arnaldo, quando ele me chamou e que apresentou. E ele falou, esse aqui é o autoralista que vai editar conosco, tal. E eu estou vendo hoje você vingar, você já nasceu, já está ficando adulta, o caminho vai se tornando um tanto difícil. Eu posso dizer que a minha ligação com o direito autoral foi quando eu tive o primeiro caso, de surpresa, Dom e Ravel, que já foram embora. E quando tive o Dom e Ravel como cliente, logo depois eu fui fazer uma pós-graduação na Faculdade de Direito de São Francisco com Antônio Chaves. Ali me entrosei demais com o direito autoral, e ele chegou e falou, olha, você é muito rápido no pensar. Quando eu penso em falar uma coisa, você já pegou e já está me dando a resposta, e você seria muito útil nas novas discussões, porque você, na verdade, tem compromisso com a sua profissão. E você pode mexer dos dois lados, de onde você quiser, porque você está indo afinco. Eu fui, não vou dizer que não fui, preparei meu trabalho, continuei, e dali para diante um leque foi se abrindo. Depois o Hamilton Godoy me levou para a Anacim. Na Anacim eu tive mais contato, fui para a mesa do ECAD, do Conselho, ali que eu tive mais contatos ainda, e já estava começando a ter as primeiras batalhas fora no judiciário, e dali para diante, depois eu cheguei através de outros que já são falecidos, e outras entidades. Ali o leque foi se abrindo, eu acabei indo para a Anacim, Brasília, depois eu tive também na SICAM, um tempo do Zé Raimundo, que ele me levou para lá, quando o Sérgio era o antigo advogado, depois eu assumi São Paulo, e passei a cuidar disso aí também. E aí foi abrindo. Participei das comissões na Câmara Nacional. Na Câmara Federal eu estive em várias comissões, participando, levando trabalho, levando o que eu escrevi e mais algumas coisas da visão do professor Antônio Chaves, que eu comungava, que eu achava que era aquilo mesmo. Então eu comecei a adaptar algumas coisas e trazer para ele, professor, o senhor foi juiz de direito, é catedrático, titular, mas o senhor não teve ação, eu tenho. Eu achei fazer isso aqui assim, cerquei e consegui fazer. Aí ele começou a ver alguma coisa em mim, né? Lógico. E daí para diante, por que não, eu fui parar na União Brasileira dos Escritores. Ali o Fábio Lucas, que é mineiro, da Academia Mineira também de Letras aí, Fábio Lucas acabou me indicando para a mesa, e eu fui parar dentro do Conselho, no Ministério da Cultura. Aí eu fui conselheiro de Humanidades. Ali comecei a descobrir muito mais o direito autoral, porque eu, como conselheiro da área de Humanidades, pude dar palpite em qualquer uma das comissões, tanto teatro, tudo que desse incentivo. E eu, conhecendo o direito autoral e conhecendo os textos, eu passei a vasculhar muita coisa, o qual me levou a impugnar muita coisa que queriam Lei Rouanet, e, na verdade, eu impugnei mais ou menos, nesses 8 anos, umas 100 obras eu impugnei, por causa de algumas coisas que eu achava e rastreava e encontrava. Aí o ministro deu risada, falou, bom, você, além de conselheiro, é autoralista, agora o problema é seu. Quando você negar, eu não posso falar nada se recorrerem. Então, continuei. E aí aconteceu com algumas peças famosas, algumas coisas, a saudosa Norma Bengel, também na parte de cinema, e fomos descobrindo uma série de coisas. Aí depois nós chegamos até algumas peças com relação a outros artistas globais que não foram para o vídeo, e a Globo assumiu uma série de coisas, até dívidas que foram sido feitas pelo próprio autor dela. Então, houve uma série de problemas e acabei me encontrando dentro dos gabinetes, dando opinião, falando em audiência pública. Quando o Costa Neto também não quis falar, eu fui falar, participei da mesma mesa, porque ele já estava no CNDA, e ele falou, não, você aguenta isso daí, porque você que tem os clientes, e você está vendo onde estão os erros. Então, eu topei isso daí também. De repente, nós tivemos uma reunião com a ACM, essa é histórica. Nessa reunião com a ACM, as estrelas principais da Globo na época, a dona Zazá estava lá presente, com todo o time, e eu tinha tido uma reunião aqui em São Paulo com alguns autores,
com alguns autores, e o deputado relator na Câmara também estava presente na casa desses autores, do Sérgio Mambert. Lá tinha uns 30, 40 atores de cinema e de teatro, e eles concordaram com nossas opiniões, chegamos a uma conclusão. Bom, o que aconteceu? Então, você está em Brasília terça-feira? Estou em Brasília terça-feira. Estou contando a história para você saber a história eleitoral, tá? Não vamos falar me dando cacetada. Aí o que aconteceu? Chego lá, coisas que não estão nos livros, é coisa que a gente tem que contar, mostrar como eram os políticos antigos também. A ACM pronto para nos receber, baixamos lá uma série de artistas da Globo, uma série de outros artistas, Milson Godoy, e muita gente ali, até importante, do mundo musical e intelectual. Chegamos à sala, toda a imprensa queria ver a dona Zazá com o óculos dela, e todo mundo com não sei o quê. Ele falou assim: dou 3 minutos, vocês filmem o que vocês quiserem, não me perguntem nada, e não quero que fale com esse advogado, nem com esse, nem com esse. Acabou o assunto, tá bom? Filma, faça o que vocês quiserem, não perguntem nada. Como ele fazia, quando ele chegou 3 minutos, ele falou assim para o sujeito: desliga essa câmera aí, acabou, agora é a nossa reunião, pode se retirar. Todo mundo, sem falar nada, se retirou. Eu achei estranho, né? Porque gabinete do presidente do Senado, aquela coisa toda, espalhando todo mundo, fechou a porta, e agora vai acontecer a história que não está nos livros aí de direito autoral. Aí ele falou assim: quem é o relator do processo? Fulano de tal, um ex-ministro, lógico, deputado, que relatou, tudo bem, chama ele, está na casa? Tá, chama ele aqui. Aí perguntou, estava lá, o Suplicy chegou, como sempre, tudo ali quietinho, o Mambert estava por lá, todo mundo vendo aquilo ali. De repente, ele fala: quem que vai falar? Aí fala assim, o Milson e um outro falam: o Paulo Oliver está aí, ele que esteve na reunião em São Paulo, ele pode dizer alguma coisa. Nós queremos a supressão do artigo 111 da lei tal, que está do projeto, e o deputado parece que concordou, e o Paulo estava na reunião, na casa do Sérgio. Ele esteve na reunião, estavam os artistas todos lá e concordaram que vai ser. Então é bom mesmo que vocês decidam lá, que o deputado vai chegar aqui, vou perguntar para ele se ele concorda. Se ele concordou, isso não vai voltar para casa, não vai ficar como vetado, não vai voltar para a Câmara Baixa, porque se for para lá, não passa essa lei para vocês. Vocês resolvem, vocês querem ou não querem lei de direito autoral? Queremos. Então tá bom. Chegou o deputado Luiz Nunes, sentou. O doutor está falando que você concordou, vocês tiveram uma reunião na casa do Sérgio, assim. E como é que vai ser? Você aceita que não precisa votar? Você aceita que seja vetado? Aceito, pode passar, tranquilo. Verdade? Tudo bem. Ele, mais do que depressa, passa a mão no telefone, chama o secretário, o chefe de gabinete, ele fala assim: por favor, quem é o senador que está na casa? Todo mundo fica assustado, né? Pô, isso daí era dezembro, o senador que está na casa. O problema é o seguinte: eles estão com uma série de dificuldades de direito autoral aqui no Brasil. Tem uma série de problemas aí, eles chegaram num consenso. De todas as áreas do direito autoral, vai ter um consenso. E nesse consenso, por favor, vocês concordam, eles concordaram, então quero saber que nós vamos ir o relator que estiver aqui e atender o nosso pedido é o que vai fazer. Meu Deus do céu, aí começaram aquelas histórias. Dona Zazá chega e fala: não, vamos convidar, ele já está falecido, senador do Rio de Janeiro. Ele falou assim, olhou bem para ela e falou assim: você quer perfumaria ou você é quem decida por vocês? Me assustei, né? A CM falando assim. Não vai ser esse aí, não. Mas ele não sei o quê, nos acompanha há muitos anos, não sei o quê. Ele falou assim para mim, não. Ele falou para mim, não, falou para todos nós. Não, ele não vai ser esse, vai ser quem estiver na casa. Procurou ver o de Santa Catarina se está aí. O Careca não estava, vou falar Careca para não dizer o nome. Você não estava. De repente, só está na casa o Tuma. Puta, eles ficaram puto da vida. Os artistas falaram: tá o Nicolau Tuma. Então chama ele. O Tuma entra, bonzinho, não parecia nem delegado, entrou bonzinho. Fala, presidente. O problema é o seguinte: vou distribuir para você, vai ser você o relator desse processo aqui, por favor, passar nessa legislatura, porque a situação é grave. E eles precisam estar cobertos, porque não tem cobertura nenhuma, e a situação, já que o Luiz concordou, não vai voltar, vamos tocar isso para frente. Não deu outra. Isso é mais ou menos dia 7 de dezembro, entre 7 e 10. Concordaram. Aí ele antes de despedir, com um cafezinho para todo mundo, conversou, chegou a Benedita, chegou a senadora, ele falou: já está tudo resolvido, Benedita, fica em paz, está tudo resolvido, e já está tudo acertado com eles aqui. Quer cumprimentar, cumprimenta, fala o que vocês quiserem. Bom, abre a porta. Ele, antes de abrir, ele foi na porta, ele foi abrir a porta para nós sairmos.
se vocês falarem alguma coisa no corredor do que vocês trataram, está tudo desfeito. Caso contrário, fique tranquilo que vai ser cumprido tudo que vocês querem. Meu Deus do céu! Ali o cara era positivo. Naquela hora ele foi positivo por dos autores. Não adianta reclamar de ACM, porque com relação aos autores de teatro e tudo, podem fazer o que quiser. Dona Eva Vilma, todo mundo. Estava ali, não adiantava. Passou. Eu estou em São Paulo, dia 6 de janeiro, recebo um telegrama. Comparecer ao Palácio da Alvorada, no Salão Leste, para ver sancionada a lei do direito autoral pelo presidente da República. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Começou os telefones a funcionar, né? Todo mundo estava lá, começou, tá assim. Vou para Brasília, eu fui para Brasília. Chego lá, lógico, aqueles que vocês, como tinha turma de partido, né? Logicamente, até quem tem, alguns que estiveram na reunião não foram, não compareceram, mas estava lotado. Lotado, o turma agradeceu, falou que tinha que ser feito, e o presidente, neste momento, sanciona a lei dos direitos autorais para favorecer a intelectualidade brasileira. Bom, acabou o assunto. Passou isso daí, tudo bem, foi muito bonito aquilo ali, foi um ato muito bonito, porque até generosidade não houve problema nenhum, aprovada a lei e acabou-se toda a história. O que aconteceu? Eu tive que correr, o Arnaldo, da nossa editora, me liga, fala, Paulo Oliver, eu queria sair na frente. Essa obra tua está acabada ou não está? Me pega esse projeto, por favor, que nós temos que colocar isso para frente. Bom, tudo bem. E aí está a lei do direito autoral, como é que ela nasceu. E aí as lutas, todos os tropeços foram sanados, e hoje a intelectualidade pode reclamar de direito autoral. Mas, infelizmente, muitos dos autores e até autores que têm direitos aí conexos e coisas parecidas, às vezes não reconhecem. Porque a luta foi insana, foi todo mundo junto, todo mundo queria respirar, conseguiram respirar. Então, eu acho que aí está um pouquinho do direito autoral. Daí para diante, começamos a falar em certas entidades, eu fui parar na SBAT, fui advogado da SBAT, pelo Daniel da Rocha me levou para lá, fiquei na União Brasileira dos Escritores também, e umas 8 entidades também de música, direitos conexos e assim por diante. Aí por diante, eu tenho 1000 coisas para contar, se vocês quiserem. É um pouquinho da história do direito autoral, disso que você está escrevendo hoje. Hoje abriu muito esse leque. Hoje temos aí uma série de coisas originárias do direito autoral. Tem direitos conexos, tem direito de imagem, com direito do fotógrafo. Tem uma série de coisas, N coisas. Até que eu fui parar também nas multinacionais, quando eles criaram a associação que mantinha todos, a Paramount Video, o Orion Video, a Universal. Então, eu passei também a perseguir a pirataria e fomos descobrir que dentro na cultura, aqueles selos que tinham nas cintas ligas, às vezes o filme era outro, mas eles usavam a mesma etiqueta para poder fazer. Fizemos muita apreensão no Brasil todo. Aí eu entrei no direito autoral de Sola, aí foi uma série de coisas, bilheteria de teatro, e aí tem muita história. Quer dizer, eu entrei no civil, no crime, e tudo que foi possível eu entrei. Então, a gente teria muito que até escrever. Aí veio as mídias novas que foram chegando, no mercado do audiovisual, aí o Direitos Conexos surgiu em quase todas as áreas, depois veio o CONAR para cuidar de publicidade, havia publicidade que era até pirateada porque as imagens não eram autorizadas, mas eles iam procurar licença com relação a isso. Aí teve os trabalhadores do Direitos Conexos, que tem o filme original, depois se torna, vai adaptado, aí veio a pessoa jurídica que se torna também diretora, porque ela fez o cinema, a obra de primária se tornou uma obra cinematográfica, da cinematográfica vai abrindo o leque por uma série de fatores, aí o autor, o dono da indústria da firma também vai tornar-se credor de um direito autoral, porque ele fez o corpo mecânico, ele pôs os artistas, ele criou tudo isso daí, e assim vai abrindo. Tem a relação de trabalho do direito do autor, que ele cria as coisas, que aí a Mônica teve muito problema também por aí, é coisa que se vê, que se fala, porque tivemos uma mesa junto com o Maurício uma vez, o Antônio Chaves, que foi feita no Senac, e depois teve outra no Senai, e assim por diante. Agora ficou à disposição, porque a transformação do conteúdo análogo em digital também
é outro problema que estamos enfrentando, que nós vamos enfrentar. A tecnologia moderna abriu um leque tão grande que o mercado do audiovisual ficou enorme. Então tem que se pensar, entendeu? Tem pessoas que é utilizado em certos atos, mudam a cabeça, mudam o corpo, então está virando filme sexual, eu falo português claro, então depois eu não cedi meu corpo, o corpo é meu, eu conheço, então fica quieta. Se ninguém te conheceu ainda que é você, fica quieto, que o escândalo é maior. Agora, se você não liga, vamos brigar. Então nós temos muita coisa, eu não sei se serviu essa introit que eu fiz, que é para vocês saberem como é que começou, e você está sabendo agora muito mais ainda como é que começou toda essa batalha nos gabinetes, nas reuniões paralelas, daqueles que foram líderes e interessaram muito por isso. E eu acho que estou aqui para se vocês quiserem perguntar, porque eu acho que eu tive que trazer uma súmula assim, de tudo aquilo que eu vi. Então ficou um condensado. Nesse condensado, hoje tem muito desembargador, também não conhece as coisas, os anexos. Quer dizer, tem o Tribunal da Consciência, que é uma coisa, o Tribunal da Doutrina é outra, e o Tribunal dos Amigos é outra. Então, temos que tomar muito cuidado. Então, eu acho que nós temos que saber, e estou aqui para falar, citar exemplo, se puder, de que é o do clientes meus que já se foram, Valdir Soriano, outros que já foram embora, entendeu? Ele casou, o dinheiro que pagou o último hospital foi do direito contra a Sony Music, que eu ganhei. Então, tem algumas coisas que tem história, que tenho guardado no coração, que saiu na hora, 3 meses antes, estava na mão para pagar certas coisas. Quer dizer, o direito autoral ajudou ele um pouquinho na hora da morte, na hora difícil. Então, temos coisas aí que é saudoso. Cisne Negro, quantas vezes defendi o Cisne Negro? Paulo. A dona Uda Bittencourt. E aí acabou. Diga, chefe. Olha, foi uma aula de bastidores de direito autoral, né? Foi uma aula para nós termos como é que surgiu e se desenvolveu esse direito autoral aí, né, no Brasil. Fiquei sabendo como foram os bastidores da lei, muito, muito legal, quem estava envolvido, né? E assim, a ideia é realmente a gente destacar a importância do direito autoral. Eu queria te agradecer muitíssimo pela sua participação, pela sua generosidade de estar aqui com a gente hoje, tá? Queria deixar, se você permitir, as pessoas à vontade para depois te encaminharem perguntas, encaminharem até aqui pelo chat também, né, para a gente estender esse bate-papo para um outro momento. E queria te convidar a ficar conosco aqui um pouquinho, que a gente vai introduzir aí mais 2 convidados nessa live, 2 outras. E estou à disposição desses aí também. Pode ser que eles queiram perguntar alguma coisa e falar assim, eu soube disso, é verdade? Isso aqui é verdade? Você que esteve próximo, estamos aí. Vamos lá. Então, assim, foi uma aula para a gente de direito autoral, tá? Eu queria te agradecer muitíssimo, te convidar a ficar conosco aqui, né, para que a gente possa abrilhantar esse evento aí com outros 2 convidados que nós temos aqui, 2 grandes advogados que estão conosco também. Acho que a conexão do Paulo caiu aqui, né? Gente, essas coisas acontecem mesmo, né? A internet de todo mundo passa por instabilidades. Espero que agora esteja restabelecida a conexão aí, que a gente possa estar juntinho de novo. Bom, então foi excelente, tá? Eu queria agradecer mesmo muito ao Paulo, ele deve estar me vendo aí, por essa participação, tá, Paulo? Foi para a gente uma aula de bastidores, do que está por trás, e de alguém que acompanhou todo o processo da lei, né? Vamos dar continuidade, então, à nossa live, né? Então, estamos falando aí do direito autoral, recebemos aqui o Paulo Oliver, foi um prazer, uma honra enorme contar com a participação dele, e agora a gente vai chamar para conversar um pouquinho o doutor Rafael Neumer. Mais uma vez vou me dar a intimidade de chamar de Rafael, né? É um especialista em propriedade intelectual, um colega muito querido aqui de Belo Horizonte, né? Que milita nessa área há muito tempo, e ele hoje vai nos abrilhantar aqui com a sua participação, sua experiência, né, nessa seara da propriedade intelectual. Já trabalhamos juntos, né, Rafa? Lá no escritório que hoje ele conduz com muita maestria, junto com a Alessandra Drummond. Trabalhamos também na Comissão de Propriedade Intelectual da Ordem, conjuntamente, né, da Ordem aqui de Minas Gerais, e é um prazer enorme, tá, Rafa? E hoje eu queria te apresentar aqui também como vice-presidente da Comissão de Economia Criativa da Ordem, da UAB Minas. E eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas do que é essa economia criativa e do que o direito autoral representa dentro desse contexto da economia criativa. Eu queria que você falasse para a gente aí
dessa união desses dois temas. Pode ser? Perfeito, Elis, perfeito. Tá me escutando direitinho? Tô sim, tá ótimo. Maravilha, maravilha. Olha, uma honra estar aqui, muito legal estar participando do lançamento da segunda edição do livro, que eu acompanhei lá atrás já há alguns anos, já fui fã da primeira obra, tenho ela no escritório, estou doido para chegar o meu volume aqui da segunda edição. E a Elisa, ela sempre, eu chamo ela de Elisa, ela me chama de Rafa, claro, trabalhamos juntos ali, dividindo sala, né, já há alguns anos no direito autoral, e ela sempre tratou de forma muito didática, tanto em sala de aula quanto por escrito nas obras. A gente, inclusive, já também dividiu ali um capítulo de direito autoral numa obra de direito e cultura, e sempre trata de forma muito didática, muito objetiva, muito fácil, de fácil compreensão para o público-alvo da economia criativa. E aí eu dou o gancho para a minha fala. Mas antes eu queria realmente agradecer a participação do Paulo. É uma aula. Obrigado, Paulo, pela luta, pela briga e pela construção de um direito autoral no Brasil. Hoje, e há alguns anos, muito se fala sobre a transformação e a reforma do direito autoral, mas a gente não pode esquecer da luta que foi a gênese, a criação efetivamente dessa lei no Brasil, seguindo aí convenções internacionais. Isso foi realmente um movimento muito importante e só aconteceu graças a essas gerações que efetivamente assumiram essa briga e essa campanha. Então, somos muito agradecidos. E se o direito autoral precisa ser modernizado, sim, ele precisa ser modernizado, mas talvez não tanto quanto inicialmente se imaginava. Tudo graças a um bom projeto que foi construído ao longo de várias décadas e que foi inaugurado de forma original também como um excelente projeto. E em relação à economia criativa, que é o tema para o qual eu fui convidado a discorrer, né, faço parte, de fato, da Comissão de Economia Criativa da OAB. Economia criativa, ela é composta por todo mundo que gera e cria conteúdo. É assim como eu gosto. Eu, inclusive, me qualifico ou me classifico como um advogado de conteúdo. Talvez seja a forma mais simples e objetiva de classificar a economia criativa. São profissionais e são empresas e são entidades que lidam com a construção e a criação de conteúdo, né? Então, a economia criativa, ela é composta exemplificativamente desde museus, a designers, a escritores, a ilustradores, a animadores, diretores de teatro e de cinema, artistas, atores, cantores, músicos, compositores, enfim, uma gama enorme de profissionais da área criativa que fazem justamente aquilo que é o objeto da Lei de Direitos Autorais, que é a criação de obras artísticas, literárias e científicas no lugar acadêmico, né, como obras acadêmicas. E essa indústria, na realidade, de conteúdo, ela é estruturada completamente no direito autoral. O direito autoral, ele é uma coisa já relativamente antiga, inclusive no Brasil, com essa construção a que o Paulo se referiu, mas ela é algo muito atual e continuará sendo algo muito atual desde a sua criação, desde o reconhecimento da existência desse direito de propriedade. É sempre legal a gente falar, eu acho que o público aqui não é composto exclusivamente por advogados, mas também por pessoas da economia criativa. O direito autoral é um direito de propriedade, né? Como se, eu costumo falar também nas aulas, é como se em volta de uma obra tivesse uma cerquinha e para se avançar essa cerca é necessária a autorização do proprietário. Por isso, a importância de se discutir direito autoral hoje. E, por mais que seja algo já antigo, o direito autoral, por assim dizer, ele não deixa de ser extremamente novo e está em evolução diariamente. Eu, particularmente, na área da economia criativa, eu lido com áreas muito, digamos, de ponta, no sentido, talvez, tecnológico, né? Lido muito com cinema, acho que essa é a minha área de vocação principal. Lido também muito com youtubers e com influenciadores digitais, com empresas de design. Então, a gente percebe no dia a dia como o direito autoral é importante e, ao mesmo tempo, é desconhecido. Daí a importância de um livro como esse que a Elis traz, justamente durante uma pandemia em que o direito autoral se torna tão importante. Só para dar um rápido exemplo, também não quero me delongar demais, temos aí uma participação incrível do Dalmar. O direito autoral, ele é o que sustenta, por exemplo, as grandes plataformas de vídeo on demand, né? Netflix, Amazon, Globoplay,
todas essas plataformas, se você for parar para pensar, elas se estruturam em contratos envolvendo direitos patrimoniais de autor. Uma Netflix, quando adquire uma licença do Friends, que recentemente inclusive expirou, a gente observa que é um contrato de licença de direito autoral com ou sem exclusividade, com um prazo pré-determinado para se encerrar aquela possibilidade de utilização, e todo um universo de espectadores justamente pode usufruir daquela obra naquela plataforma em razão de existir uma lei de direitos autorais regulada no Brasil, em quase todos os países do mundo, que estabelece que sobre aquele bem, a obra audiovisual, a série audiovisual, Friends, por exemplo, existe sim uma proteção autoral. Por isso, é tão delicada essa questão em tempos atuais em relação a contratos que a permanência, a existência de especialistas, ela se torna cada vez mais relevante. Né? Você pega contratos, você tem contratos de 60 páginas envolvendo essencialmente propriedade intelectual, e inclusive em outras línguas, inglês. Isso se tornou o dia a dia de muitos advogados que lidam com direito autoral na área da economia criativa. Então, eu acho que realmente é uma área que se transforma muito quando a gente vai para os influenciadores, por exemplo, Elisa. A gente tem todas as normas do YouTube, né, antipirataria, que acabam muitas vezes sendo um pouco abusivas e prejudicando muitos criadores que têm os seus vídeos derrubados por strike, por uma série de questões envolvendo direito autoral, quando talvez estivéssemos diante de uma hipótese de fair use, né, ou de uso livre. Então, realmente, só para concluir, a economia criativa ela é sustentada no direito autoral, ela está cada vez mais forte. A sociedade hoje ela precisa da economia criativa, e esse momento delicadérrimo e trágico que estamos vivendo, ele mostra a importância justamente de bons conteúdos para nos tornar um pouco mais humanos e felizes e satisfeitos nos nossos lares, nos cuidando, mas usufruindo e consumindo conteúdo. E ela está essencialmente estruturada, fundamentada em propriedade intelectual do tipo direito de autor. Por isso, eu tenho muito orgulho de atuar nessa área e muito bom, muito positivo que uma obra como a sua, com essa pegada mais didática, esteja disponível agora numa segunda edição. Eu realmente estou bem feliz e bem ansioso para receber a minha edição. Rafa, muito obrigada. Eu não esperava palavras diferentes vindas de você. Você é além de tudo, gente, para quem não sabe, o Rafael é ator. Então ele é artista. Ele vive os dois lados do direito autoral e eu sempre achei isso genial, assim, genial. E é um super autor e ator, né? Então, assim, isso é muito legal. Assim. Então, eu não esperava palavras diferentes e você conseguiu destacar exatamente o que a fala do Paulo Oliver representou aqui para a gente, né? Essa coisa da luta mesmo pela consolidação dos direitos autorais, assim como o Hildebrando Pontes, né? Que me agraciou aí com o prefácio dessa segunda edição, também é uma referência que a gente tem. Então, é uma honra muito grande a gente poder militar ao lado dessas pessoas e sucedê-las, né, nessa luta mesmo, sabe, pela defesa dos direitos dos nossos autores, pela continuidade da nossa cultura, né, porque depende disso, do estímulo à criação intelectual por parte dos autores. Então, assim, é muito bom a gente poder se encontrar nesse lugar e se dar as mãos nesse lugar. Então, eu queria te agradecer, assim, muitíssimo por essa participação aqui e dizer que ainda vamos nos encontrar aí muitas vezes nessa militância, né? Porque comungamos desse ideal. Então, isso é muito legal. Obrigada, tá? Eu que agradeço, Elias. Estou à disposição, viu, pessoal? É isso aí, gente. Que coisa boa, né? Que bom poder encontrar pessoas que a gente admira, pessoas queridas, pessoas que a gente admira e que contribuem efetivamente, né, para esse cenário aí que a gente está tratando na obra, que é o direito de autor. Então, vejam bem, a gente já falou um pouquinho da história, dos bastidores aí, desde a criação da lei, né, até a sua transformação com Paulo Oliver. Percorremos agora, né, um pouquinho desse cenário da economia criativa, com os grandes grupos econômicos que trabalham aí com a geração de conteúdo, né, para as diversas mídias e principalmente para a internet, que é a mídia do momento, né, desse direito mais digital. E agora a gente vai finalizar com a última parte da nossa live com um convidado muitíssimo especial, né, o Dr. Dalmar Pimenta, que eu vou também me dar aqui ao luxo, o privilégio de chamar apenas de Dalmar,
que é um super advogado com uma ampla, vasta experiência no campo aí do direito empresarial, também do direito tributário, e que vai poder falar um pouquinho para a gente sobre o direito de autor dentro de um âmbito maior, que é o da propriedade intelectual. Então, pouca gente sabe, mas o direito de autor ele compõe uma área maior, que é a da propriedade intelectual, que inclui marcas, patentes, inclui desenhos industriais e outros ativos, e que movimentam muito também a economia tradicional, as empresas, né, tem um grande valor como bens, como bem material. Então, o doutor Dalmar vai poder nos falar um pouquinho desse cenário aí, do que ele vê no escritório dele, do que ele acompanha, né, de bens imateriais, de ativos intelectuais aí, e a sua importância para as empresas, para as organizações. Muito boa noite, muito bem-vindo e muitíssimo obrigada pela sua participação mais do que especial aqui com a gente, viu, Dalmar? Elisângela, obrigado. Posso chamar de Elis também, né? Claro, por favor. Então, obrigado pelas palavras. Tudo isso que você falou aí é demais para mim. Eu sou um simples advogado, um carregador de mala. E gostaria de agradecer a Del Rey também pelo convite, é um prazer para mim. Fiquei assustado no início da live, quando a Letícia falou sobre a Del Rey, 42 anos. Eu falei assim, gente, mas então eu estou muito velho, porque eu vi a Del Rey nascer, então eu assustei com isso, viu? Vou até rever minha certidão de nascimento, porque eu acho que o trem está feio. E depois de ouvir você, ouvir o Paulo, ouvir o Rafael, eu até estava pensando aqui que podíamos fazer uma obra cinematográfica chamada Direito Autoral, onde o Paulo seria o cineasta, o Rafael seria o principal autor e a Elisângela seria a roteirista. O que vocês acham? Acho que seria bom, hein? Que ótimo! Seria Adorei. bom, porque são histórias que não podem ser perdidas, não. Eles falando sobre o direito empresarial, o direito autoral, a propriedade intelectual no direito empresarial, eu sou do entendimento o seguinte: se tem empreendedorismo, tá? Tem inovação. Se tem inovação, tem que ter a propriedade intelectual. E uma coisa que me chamou muita atenção na sua obra, que eu tive o prazer de ler recentemente, é que você faz um estudo muito específico ali dos direitos autorais com uma grande ramificação da propriedade intelectual, buscando distinguir o direito dos autores, né, e demais campos. Isso é muito importante, porque como eu presencio muito no direito, na convivência com as empresas, eu vejo principalmente o grande problema do direito autoral e da propriedade intelectual no que se refere a desenhos industriais, entendeu? A criação de desenhos. E o estrangeiro, as empresas estrangeiras, elas já estão mais acostumadas com esse direito autoral que a gente hoje ainda está caminhando para conhecê-lo. Mas eles já têm uma convivência maior. E os nossos empresários, às vezes, se assustam um pouco com as determinações, as exigências das empresas estrangeiras que querem mandar, por exemplo, um desenho industrial para o Brasil, porque se você lê a lei do direito autoral, lá está dizendo desenhos, criação, artes e essas coisas. E o desenho industrial ele está muito mais para uma lei de direitos intelectuais, e não direito autoral. Então, quando chega aqui o empresário brasileiro, e aí tem um apêndice o seguinte: geralmente o direito autoral
verdadeiramente, ele não há necessidade de um registro. Ao contrário de um desenho industrial, que quando chega ao Brasil, você tem que fazer o registro desse desenho no INPI. Então, quando você vai falar com o empresário, ou quando ele sofre algum questionamento, que ele vai, e o Brasil é interessante que os empresários nossos, antes de procurarem um profissional, um advogado para tentar resolver o problema dele, ele corre na internet e já pesquisa aquilo, né? Então, ele vai, por exemplo, na lei do direito autoral, lá tem escrito desenho. Aí ele fala, mas é desenho, isso não precisa ser registrado, porque isso aqui está falando, ó, independe de registro. A lei fala que independe de registro. Então, você tem que mostrar para ele o porquê daquilo, explicar para ele qual a diferença que existe entre o desenho industrial e um desenho que vai representar direito autoral. Então, a obra nesse sentido, ela é muito facilitadora desse princípio, porque é uma linguagem simples, todo mundo está entendendo, todo mundo vai entender. Então, eu acho que isso vai facilitar um pouco o nosso tato com o empresário. Mostrar para ele, aí usando até a sua obra, mostrando para ele as diferenças que existem, né, do que é um desenho industrial, de um desenho empresarial. A mesma coisa ocorre com as patentes, a mesma coisa ocorre com as marcas, entendeu? Que é um defeito que nós aqui no Brasil temos, que nossos empresários, nossos empreendedores, eles não têm essa criatividade. Eu acho que, igual o Rafael falou, falta um pouco de criatividade nos nossos empresários. Na hora, por exemplo, que eles criam uma marca, eles criam um objeto, eles não têm a vivência, eu preciso registrar isso, né? Eu preciso registrar essa patente. Então, isso causa um prejuízo muito grande para o empresário e para o Brasil como um todo. Para o Brasil, porque nós passamos a ficar sem um histórico, sem uma criação de um histórico para mostrar isso para o futuro. Então, eu acredito que a obra muito bem escrita, tive o prazer de ler, vai nos ajudar em muito, principalmente no direito empresarial, a saber distinguir para esses empresários o que é, né, verdadeiramente, o que é o direito autoral propriamente dito de um cantor, de um ator, de um artista, do direito da propriedade industrial, do desenho industrial, que também não deixa de ser, né, uma criação. Então, parabéns pela obra, acredito que vai ajudar outros setores e vai engrandecer ainda o direito autoral, que no Brasil é muito novo, ao contrário de nós temos na Europa, o pessoal já tem uma vivência, então a gente tem muita briga, muita discussão quando vem, por exemplo, uma Renault, uma Fiat, manda para cá um desenho industrial, mas exige que esse desenho seja registrado, que esse desenho seja cuidado, e chega aqui o empresário nosso acha que isso é uma exigência desnecessária, é uma exigência, mas não é, é simplesmente falta de vivência com o direito autoral e a propriedade intelectual. Então, parabéns para você, viu? E agradeço pelo convite, e não esqueçam dessa ideia que eu tive, criarmos um filme do Paulo, cineasta, Rafael, principal ator, protagonista, e Elisângela, roteirista. Olha lá, adorei, pode dar negócio. Adorei, Dalmar. Tá feita a proposta, viu?
A editora Del Rey tá, muito obrigada, viu? A editora Del Rey tá lançando um videobook, viu, Dalmar? Eu acho que a gente vai transformar isso num videobook, viu? A editora Del Rey tá aí com essa proposta. Maravilha, excelente ideia. Muito bom, nossa, sou só gratidão mesmo, tá? Muito obrigado, Dalmar, gente, ele conseguiu, então, localizar o direito de autor dentro desse contexto aí da economia criativa e do meio empresarial e fazer uma importante diferenciação entre o direito de autor e as marcas, as patentes que estão no campo da propriedade industrial, o desenho industrial, né, também. Então, assim, existe muita dúvida entre as pessoas sobre essa diferenciação, né? O que é protegido pelo direito de autor, o que está no campo das marcas, das patentes, do desenho industrial, e tudo isso está no âmbito da economia criativa, né, que o Rafael também definiu aqui. Então, assim, vocês veem que essas falas se somam mesmo, né? Elas se somam para brilhantar esse lançamento e para despertar a curiosidade, né, de todos aqueles que não são iniciados, não conhecem sobre propriedade intelectual, porque eu volto a repetir, o direito é para todos, né? Ele precisa ser democratizado, ele precisa chegar nas pessoas, no cidadão, que é aquele que cumpre com os seus direitos e deveres no dia a dia. Então, o objetivo da obra é esse, tá, gente? É esse. Eu queria dizer para vocês, mais uma vez, então, agradecendo a todos os convidados, o Dalmar que falou com a gente aqui por último, né? Eu queria dizer a vocês que enquanto a live estava acontecendo, eu fui lendo todos os recadinhos que estavam aqui, tá, gente? Eu vi tudo que todos vocês escreveram, fiquei aqui em vários momentos doida para responder, né? Mas não podia, porque a gente ia quebrar a sequência aqui das nossas falas, mas foi uma honra enorme dividir esse momento com vocês. Eu estou aqui com todos eles, né, com todos os meus queridos convidados, que me deram o prazer e a honra da presença aqui e desse bate-papo rápido, né, porque o tempo voa, é impressionante como o tempo voa, mas, assim, foi muito produtivo, eu acho que a gente conseguiu trabalhar muito conteúdo em pouco tempo, e mais uma vez, realmente agradecer a todos vocês por essas participações aqui, tá, gente? Muito obrigada de coração, tá? Nós é que agradecemos. Obrigado pela atenção que fui merecedor de vocês, por lembrar e fazer parte dessa história. Isso aí está autorizada a contar os detalhes no próxima edição do seu livro, como é que nasceu o direito autoral a nível de Brasil, e por que não, enquanto tiver esses pessoais aqui vivos, aproveita captar a autorização para não dizer que falou mentira. Agora... Ô Paulo, igual eu falei, vamos aproveitar e fazer um filme sobre isso, rapaz. Você como cineasta. Nós cortamos uma boa parte, olha, de gabinetes, histórias de gabinetes, inclusive, mas valeu, porque já dá para sentir o que aconteceu, o que existiu, e quem correu da raia e quem não, por causa de função, mas dava para fazer alguma coisa mais por aí, sim. Tem o mocinho, o bandido, tem tudo. Tá vendo? Estamos à disposição, e caso tenha você recebeu algum quesito interessante que queira alguma troca de ideia, alguém que mandou coisa para você que você queira dividir para a gente saber o que estão pensando, por que não? Tá bom? E você responde também como histórico dessa solenidade e do que aconteceu, o que foi respondido. Bom? Tá ótimo, combinadíssimo. Meu abraço a vocês, que tenhamos um fim de ano melhor, embora está longe, mas que o povo consiga descansar desse sofrimento e de tudo isso que está vindo. Caso contrário, se para quem aceita como acontecimento bíblico, estamos sofrendo aí para ver se nós ganhamos um lugarzinho melhor. Se não, fica no juízo de quem quiser, como queira. Agradeço a todos vocês, Deus dê um bom descanso a vocês e saúde. Muito obrigada a você, tá? Por tudo, Paulo. Obrigada mesmo. Obrigado, Até pessoal. Obrigado, Dalmar. Obrigado, Rafael. Obrigado, Alice. Obrigado. Muito obrigada. Tudo de bom. É verdade. Mas eu queria dizer que foi um imenso prazer. Me desculpem aí pelos pequenos probleminhas técnicos, isso é normal, estamos num ambiente aí virtual, digital, e todos nós aprendendo a lidar com a tecnologia, né, e passando pelos percalços dela. Mas eu acho que o resultado foi super positivo. Tivemos participações muito brilhantes mesmo, e eu li aqui cada recadinho, cada mensagem com a maior alegria, com o coração pleno de poder entregar ao mercado essa obra, né,
e atualizada agora com direito digital, tá, gente? Então, assim, a primeira edição foi em 2007, mas essa agora vem já totalmente atualizada com o que está rolando aí nesse meio digital, com o chamado direito autoral digital. Então, acho que esse é o grande mérito dessa edição. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, Arnaldo Oliveira, editor da Editora Del Rey, um grande amigo, uma pessoa a quem eu considero de verdade. Obrigada mesmo por essa oportunidade. Obrigada, Letícia, João Paulo, que estiveram aqui na parte técnica, me assessorando o tempo todo. Né? Obrigada aos meus convidados mais do que especiais. Obrigado, Hildebrando Pontes, pelo prefácio maravilhoso que você redigiu para mim. E obrigada a cada um de vocês. Obrigada mesmo por terem dispensado um pouquinho do precioso tempo de vocês estando comigo aqui nessa live. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, se cuidem e vamos adquirir o curso de Direito Autoral, né? O e-book, o livro físico. A Del Rey está aí facilitando esse caminho aí da aquisição do livro com esse cupom de desconto. Tá bem? Uma ótima noite, fiquem com Deus, se cuidem e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Viu?